Muito bom dia. Penso estarmos em condições de dar início a esta sessão, neste caso a audição. Peço que se sentem nos devidos lugares. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, obviamente. O meu agradecimento em nome desta comissão, a 11ª, a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, dizia eu, o meu agradecimento à vossa presença. Passo naturalmente a apresentar as pessoas que estão aqui nesta audição e que foi requerida pelo LIVRE, precisamente. À minha direita, o Presidente da Associação Montalegre Convida, Armando Pinto, seguida, também pertencente à mesma associação, o Sr. José Mesquita, e pertencente à plataforma Mina, Maria do Carmo Mendes. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Sejam bem-vindos a esta casa, naturalmente, que sempre estará disponível para os ouvir quando acharem por bem. A metodologia adotada para esta audição, pela distribuição de tempos, é a seguinte, adotada e aprovada na reunião de ontem de comissão. Para iniciar esta audição, uma apresentação ao requerente desta mesma audição, precisamente à Sra. Deputada do LIVRE, 5 minutos de intervenção inicial. Depois temos uma intervenção inicial das entidades convidadas, ou seja, 15 minutos para cada uma das entidades. Há aqui, diria, uma tolerância, porque percebemos muito bem a deslocação que fazem para cá vir e por isso é necessário e importante que tenham um tempo determinado para poderem apresentar as vossas propostas e as vossas situações e, no fundo, aquilo que os traz cá, naturalmente. E depois passaremos a uma ronda de intervenções, desculpem, faz favor, a uma ronda de intervenções distribuída de uma forma igualitária entre os grupos parlamentares e o DURP, de 3 minutos para cada, que totaliza 24 minutos, sendo que depois as respostas das entidades convidadas, na mesma proporção de tempo, será de 12 minutos para cada uma das associações. Certo? Fiz-me entender? Está compreendido? Solicito mesmo que sejamos cumpridores escrupulosos destes tempos determinados, porque naturalmente temos uma outra audição a seguir e tem que haver pelo menos um intervalozinho de tempo que permita fazer a passagem de uma audição para outra, que inicia às 11 horas. Portanto, esta audição tem mesmo que terminar até às 11 horas, no máximo, e convenientemente até um bocadinho antes. Certo? Muito bem. Vamos à audição. Dou a palavra, naturalmente, à Sra. Deputada Joacine. Portanto, eu iria imediatamente iniciar por agradecer à Associação Montalegre Convida, a Armando Pinto e a José Mesquita, e igualmente a plataforma Mina e a Maria do Carmo Mendes. Requeri esta audiência ao abrigo do artigo 66 da Constituição Portuguesa
defesa que defende como direito fundamental que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sádio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Portanto, defender este ambiente que é ecologicamente sádio e equilibrado. Ora, se hoje haveria audiência com o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, igualmente audiência com o Secretário de Estado e por aí fora, era fundamental nós aumentarmos este âmbito e ouvirmos especialmente as entidades locais e as populações afetadas, não é? Portanto, o objetivo é exatamente alargar um debate público que, obviamente, é um debate inexistente. E eu não faço ideia se ainda tenho um minuto. Ótimo. Eu iria, então, imediatamente por dirigir-me à Associação Montalegre perguntando isto. Foi, em algum momento, escutada a população das áreas potencialmente afetadas durante o período em que os órgãos públicos consideravam ou ponderavam a atribuição da licença de prospecção e se igualmente foram escutadas estas populações posteriormente à atribuição desta tal licença de exploração. E a associação mina perguntar isto. É da opinião do movimento que, perante o avanço destes projetos extrativistas por todo o país, o Estado está a falhar com os cidadãos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação do requerimento, vamos então vou passar a palavra às duas associações aqui representadas, sem nenhuma ordem, por nenhum motivo, só pela forma como está aqui apresentado. Dou agora a palavra à Associação Montalegre Convida, penso que ao Sr. Presidente, Armando Pinto. Muito bom dia. Antes de mais, agradeço o convite e é com muita honra que estamos aqui hoje para expor aquilo que nos preocupa e principalmente para
poder transmitir aquilo que está a acontecer no Concelho de Montalegre. Portanto, a Associação Montalegre Convida foi constituída na região de Montalegre, no Concelho de Montalegre. Está mais representada em Montalegre, mas também representa a região de Boticas, que é o Barroso, Montalegre e Boticas. Portanto, isso surgiu precisamente porque sentimos que havia a necessidade de nos organizarmos para combater aquilo que nós chamamos um atentado ambiental à nossa região do Barroso. Nós achamos que aquilo que está a acontecer a Montalegre, ou seja, Montalegre que nós consideramos, e como toda a gente sabe que é património agrícola mundial, o concelho todo de Montalegre é reserva da biosfera, onde está o único parque nacional do país, que é o Parque do Peneda Gerês, onde a maior parte da zona de Montalegre é Rede Natura 2000, onde está a zona de proteção especial nesse mesmo Parque da Peneda Gerês. Portanto, e nós consideramos que a quantidade de pedidos de prospecção que existe naquela zona, já há 2 pedidos de exploração. Portanto, e nós achamos que é exatamente um atentado ambiental que está possivelmente a acontecer naquele concelho. Porque se não vejamos, um concelho que é isto tudo que nós estamos a dizer, um concelho que tem uma área considerável, é mais ou menos do tamanho da Ilha da Madeira, para ter uma noção. E neste momento já existem 7 pedidos de prospecção para o concelho, já existem 3 contratos de direitos de prospecção no mesmo concelho, e já existem 2 contratos de concessão de exploração. Ou seja, um deles é aquele que tanto se fala, é aquele do contrato que já foi assinado. Portanto, e nós achamos que isto é assustador. Para além disso, constatamos também depois que no PDM do nosso município há 20 potenciais zonas de exploração mineira. Portanto, isso preocupa toda a população. Portanto, é uma população que vive essencialmente da agricultura e do turismo de natureza. Portanto, e achamos que durante toda a vida e aquela zona viveu à custa da agricultura e afirmou-se por esse facto, por causa da agricultura e por causa do turismo de natureza. Portanto, se houve um investimento e que neste momento há um franco crescimento a nível do turismo de natureza, se andamos toda a vida a investir neste tipo de turismo, acho que não é compatível a exploração mineira com esta dimensão num concelho como o de Montalegre. Relativamente à mina do Romano, aquela que já foi o contrato que já foi assinado e como todos já devem saber, portanto a Associação de Montalegre Convida já acionou, ou seja, já está nos tribunais, portanto os tribunais irão manifestar-se. Portanto, é a nossa intenção travar o contrato, portanto nós contestamos a anulação do contrato. E precisamente essa mina será feita, se assim, numa freguesia, no meio de 3 aldeias. Portanto, ela fica na freguesia de Morgade e tem uma outra área que é a freguesia de Sarraquinhos. Portanto, tanto numa zona como a outra fica extremamente próximo das aldeias. Portanto, há uma dimensão, ou seja, é uma dimensão de cerca de 800 hectares que ficam concessionadas a essa mina. Nessa serra, né, ou seja, na zona de Morgade, contorna essa serra os afluentes do Rio Bessa. O Rio Bessa, que até há pouco tempo foi impedido uma barragem, como devem saber, foi impedido de construir uma barragem por causa do mexão de água doce. Também nessa zona de Morgade, é uma zona riquíssima em água, por isso nascem esses afluentes, onde existe também nessa encosta a barragem do Alto Rabagão. Essa barragem do Alto Rabagão é uma das maiores reservas de água da Península Ibérica, água potável, e que abastece todo o Alto Tâmega, abastece a zona do Minho até a zona do Porto, porque abastece todas as barragens que estão para ali abaixo. Portanto, nós consideramos que é extremamente preocupante, porque até a própria zona industrial que eles prevêem construir fica ali a montante, na nascente da barragem. Portanto, e eles prevêem construir, neste momento já falam numa zona industrial com cerca de 200 hectares. E nós achamos que é extremamente preocupante construir tanto a zona industrial naquela zona, encostada mesmo à nascente da barragem, como a própria exploração
a barragem fica na encosta dessa serra. Para além disso, essa serra, essa é uma serra, apesar de ter ardido há algum tempo, mas é uma serra que tem muito carvalho, muito pinheiro, portanto, eles vão completamente destruir centenas de hectares de floresta. Vão ser destruídos centenas de hectares de floresta. E nós questionamos se é dessa forma que se combate a descarbonização, portanto, destruindo a própria floresta. Para além disso, como nós temos que é uma zona riquíssima de água, as próprias aldeias, tanto de uma zona de Morgado como de Serraquinhos, as nascentes das próprias aldeias provêm dessas serras. Portanto, as aldeias vão ficar sem água, porque a água vem dessas nascentes, são abastecidas pelas nascentes que vêm dessas serras. Portanto, qualquer uma dessas aldeias vai ficar sem água. Já no período de prospecção, para além do lixo que lá deixaram, dos restos que ficou, secaram 3 nascentes numa das aldeias. A aldeia de Carvalhais. Portanto, e tudo isso nos preocupou, deixou-nos extremamente preocupados, e daí criar todo este alarmismo, daí de criarmos tudo aquilo que nos levou a chegar até aqui, porque nós vimos que este processo não foi conduzido muito, desde o início não foi bem conduzido. Portanto, as populações nunca foram ouvidas, nunca foram escutadas, em nenhum momento, nem na prospecção, nem depois quando foi atribuída a exploração. Em nenhum momento foram escutadas. Portanto, nós consideramos que não é dessa forma que as populações devem ser tratadas. Portanto, nunca ninguém quis saber o que é que nós achávamos da exploração, o que é que nós pensávamos, se aceitávamos ou não a exploração junto das nossas casas. Portanto, nós consideramos que tudo isso é extremamente negativo. Não sei se ainda tenho algum tempo. Ok. Pronto, pronto, é extremamente negativo tudo isto. Para além disso, nós, como eu disse desde o início, é uma zona agrícola. Aquela zona de onde vai ser construída a mina é uma zona essencialmente de baldio. Ou seja, é gerido por compartes, comissões de compartes. Aquela zona de baldio, neste momento, representa para os agricultores daquela zona uma importante fonte de rendimento. Porque através dos subsídios agrícolas, ou seja, nós acreditamos que, por muito que a mina pudesse dar ao Conselho, que nós acreditamos que não vai dar, aquilo que dá neste momento e a fonte de rendimento que dá o baldio neste momento aos agricultores é muito superior. Portanto, ultrapassa o €500 mil ano aquilo que eles conseguem retirar daquela zona de baldio. Isso sem falar naquilo que eles podem retirar da floresta. Porque só ainda este ano retiraram cerca de €300 mil de cortes programados. Portanto, e se aquela floresta for bem tratada e for programada, consegue-se tirar daquela zona, daquela floresta, daqueles hectares, um valor muito superior àquilo que a própria mina poderá dar à população local, que é a população local que vive lá. Portanto, somos nós que vivemos lá. Portanto, nós achamos que aqui, todo este processo e tudo aquilo que foi feito, ou seja, a mina para nós representa um perigo, representa um... Ou seja, se aquilo é uma zona, e é uma zona onde é conhecida pela carne, pelo fumeiro, ou seja, a carne barrosá, daquela zona, portanto, pode estar em ameaça. Portanto, eu não acredito que alguém possa queira comer carne barrosá sabendo que o gado anda a pastar naquela zona, possivelmente no futuro. Portanto, tudo isso é uma preocupação nossa. Para além, eu disse, em relação à barragem do Alto Rabagão, portanto, nesse momento, a barragem do Alto Rabagão, em termos de turismo também, é uma fonte muito importante para aquela região. Para além de abastecer água para todo o Alto Tâmega, para todo o norte, digamos assim, no fundo quase todo o norte, é uma importante fonte de rendimento para a região em termos de turismo. Portanto, e nós temos medo e tememos que possa desaparecer essa fonte de rendimento. A população está extremamente assustada. Está extremamente assustada. Portanto, todas as notícias que têm vindo e que têm acontecido até o momento têm levado as pessoas, porque elas não há informação, não existiu informação. A empresa, a informação que transmitiu desde o início, acabou por assustar ainda mais as pessoas, porque nas sessões que eles nos colocaram durante 2 sessões que eles fizeram na freguesia, eles não demonstraram conhecimento da área e aquilo que nos demonstraram acabou por assustar ainda mais as pessoas, porque eles não sabiam, possivelmente,
ou não nos queriam transmitir, ou não sabiam transmitir o conhecimento deles. Portanto, essencialmente é essa a nossa preocupação. A população de Montalegre está contra, portanto, existem atas já das juntas de freguesia envolvidas, assim como das compartes, por unanimidade. Toda a gente disse que não aceitava a mina. Portanto, neste momento, penso que o Conselho de Montalegre não está contra a mina, não vai aceitar a mina e irá mover tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que a mina não se concretize. Penso que era... eu só queria, só para terminar, queria só dizer que também, naquela zona da mina, estão envolvidas neste momento mais ou menos 40 aldeias, num raio de 5 km, poderá afetar cerca de 40 aldeias e cerca de 3.000 habitantes, portanto, que estão ali num raio de 5 km. Para além de termos lá uma das melhores águas do nosso país, que são as águas de Carvalhelhos, que ficam a cerca de 1 km da zona de exploração. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Armando Pinto. Dou agora a palavra, enquanto representação da plataforma Mina, à Sra. Maria do Carmo Mendes para fazer a sua exposição. Faz favor. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela iniciativa do Partido Livre nos trazer até aqui. Eu já não é a primeira vez que estou aqui, eu já aqui vim, não nesta sala, noutra sala, defender uma petição que escrevi em 2017 contra o primeiro, que se saiba, o primeiro pedido de exploração mineira na Serra da Argemela. Portanto, fica no Concelho da Covilhã. Isto, nós demos conta de um pedido de exploração mineira para a Serra da Argemela no início de 2017. Eu dei conta por mero acaso e quando tomei, de facto, contacto com o pedido de exploração, vi que praticamente toda a vertente voltada para a vertente norte, voltada para a aldeia onde eu moro, a cerca de 500 metros, estava sujeita a uma exploração mineira a céu aberto. Entre os minerais que eram pretendidos explorar estava o lítio. Portanto, são 15 minerais, 15 recursos minerais que querem explorar ali, e entre os quais está o lítio. Portanto, isto no início de 2017, eu quando tive conhecimento, escrevi uma petição, lancei a petição, consegui assinaturas suficientes para uma audição na Comissão do Ambiente e dessa comissão saiu então uma carta de recomendação ao Governo, aprovada por unanimidade por todos os deputados presentes, foi inclusivamente votada em plenário por unanimidade. E essa carta de recomendação, penso eu, que terá sido entregue ao Governo de então, que continua. Facto é que essa carta de recomendação não teve efeito nenhum. Por isso é que eu voltei aqui e juntei-me aos meus amigos para então todos juntos lutarmos contra isso. Porque o que está a passar é extremamente grave. As pessoas em Lisboa, e creio que também aqui na Assembleia da República, perdoem a franqueza, mas é a verdade, não têm noção das áreas que pretendem, portanto, que já estão para exploração, que são os 3 pedidos, Montalegre, que já foi assinado, Serra da Argemela, que está em vias de ser assinado, e Covas do Barroso, que está em vias de ser assinado também, e não imaginam as áreas que estão desde o Alto Minho até à Beira Baixa, passíveis para prospecção de lítio. Não imaginam, é praticamente todo o interior. Eu não sei se os senhores deputados tiveram contacto com um documento que saiu ainda em 2017, que foi o relatório do lítio. O relatório do lítio não é nada mais, nada menos que portanto, foram reunidos vários estudos académicos em torno desta temática. Portanto, o relatório do lítio é uma amálgama desses estudos académicos que foram produzidos sobre a temática do lítio. E nesse documento, de facto, falam na população, que a população deve ser envolvida. Mas o facto é que a população, em nenhuma fase do processo, foi envolvida. A lei diz que os processos de concessão mineira, seja ela de fase de prospecção ou fase de exploração, têm um período de consulta pública. Portanto, dá-se a publicação em Diário da República, a publicação na página da Direção-Geral de Energia e Geologia
e a publicação em 2 jornais nacionais e um regional, à escolha. Portanto, nós, população que vivemos lá nas aldeias do interior, se não compramos o jornal dessa semana, não sabemos nada. Mas sabemos também que a Direção-Geral de Energia e Geologia envia editais para as câmaras municipais. E essa comunicação não passa para as freguesias. Isso aconteceu com o Barco, que é a aldeia onde eu moro. E se não tivesse dado conta a tempo, portanto, ainda dentro do período de consulta pública, quando foi lançado já o pedido de exploração, porque por inspeção ninguém soube o que é que se estava a passar, ouvia-se qualquer coisa, andam a fazer uns furos na serra, mas para quê? E quando eu dei conta do pedido, e então, felizmente, ainda estávamos nos 30 dias do período de consulta pública que é dado às pessoas para se manifestarem, as pessoas manifestaram-se, assinaram uma petição, enviaram cartas para a Direção-Geral de Energia e Geologia e a resposta foi 0. Eu, inclusivamente, quando da publicação do relatório do lítio, que tínhamos 30 dias para rebater as informações que estavam lá dadas, e aquilo tem erros crassos na análise do que eventualmente poderá trazer o lítio, havia uma consulta pública de 30 dias e eu enviei para a Direção-Geral de Energia e Geologia comentários acerca do relatório do lítio. A resposta foi 0. Eu fui à Direção-Geral de Energia e Geologia. Na lei, portanto, quando se faz um pedido de exploração, particularmente os de exploração, o que a lei diz é que devem ser entregues uma série de documentos. A viabilidade económica da empresa, pronto, que a empresa não tem dívidas às finanças, à segurança social, o pedido propriamente dito, onde são listados os recursos minerais a explorar, e o plano de lavra. Eu fui à Direção-Geral de Energia e Geologia perguntar onde é que estava o plano de lavra, porque o plano de lavra deveria acompanhar o pedido. Porque quando eu tive contacto do pedido, a única coisa que vinha listada era uma área, 403,71 hectares, e a listagem dos minerais, pouco mais. E eu questionei o senhor diretor de Serviço de Minas e Pedreiras onde é que estaria o plano de lavra. E a resposta foi: o plano de lavra vai-se fazendo quando está em causa a vida das pessoas que ali moram. Isso é revoltante para quem mora, porque nós não somos ouvidos. É preciso vir aqui para sermos ouvidos. É preciso fazer barulho na comunicação social para sermos ouvidos. Porque ninguém, e no caso da aldeia onde eu moro, ninguém, e certamente ninguém daqueles que estão aqui presentes, conseguiria viver com uma mina a céu aberto, 45 hectares à porta, a 500 metros. E mais, com o rio Zézer pelo meio. O barco, do Cabeço do Peão, que já devem ter ouvido falar na televisão, portanto, que fica a jusante da Serra da Asmela, dista em linha reta para aí uns 7, 8 quilómetros. Portanto, estamos a falar de outro atentado ambiental, como se já não bastasse o atentado ambiental do Cabeço do Peão, estamos a falar de um atentado ambiental mais uns quilómetros acima. Porque depois, quando a empresa finalmente apresentou a proposta de definição de âmbito à Agência Portuguesa do Ambiente, que é uma fase posterior do processo de uma concessão, que é um pré-estudo de impacto ambiental, onde ela apresenta, aí é que tivemos conhecimento então das áreas nas quais esses 400 hectares iriam ser divididos. E facto é que aí é que demos conta que iríamos ter uma mina a céu aberto de 45 hectares. Dizem por aí que uma mina é como uma pedreira. Eu já falei com geólogos que me disseram, não. Geólogos, engenheiros de minas também. Não é como uma pedreira. É completamente incompatível abrir-se uma cratera perto de populações, que é o que se passa com Monte Alegre, que é o que se passa com Covas do Barroso, que é o que se passa com a Argemela. É incompatível. E eu acredito piamente que nenhum dos presentes conseguiria viver com isso. Mas, infelizmente, é lá longe. E nós temos que fazer quilómetros para vir até aqui e mostrar, de facto, o que é que se está lá a passar. Porque o que se está a passar no interior do país é muito grave. Não nos venham com a desculpa da descarbonização, porque quem vai pagar a fatura somos nós.
Nós lá é que vamos pagar a fatura. Portanto, esta coisa de virem dinheiro da União Europeia e as empresas estarem já muito... lá está, o Estado está disposto a entregar a exploração de recursos minerais do país a empresas privadas, e é isso também que está em causa. Portanto, a australiana Fortescue já lançou uma data de pedidos, 21 pedidos, eram 22, e um deles incluía o maciço da Serra da Estrela, só que esse desapareceu. Chamava-se Azinha, ainda esteve uns tempos disponível na página da Direção-Geral da Energia e Geologia, mas desapareceu. Todo o maciço da Serra da Estrela estava para prospecção mineira, com o lítio à cabeça. Portanto, esta coisa de nós propagandearmos esta conversa do lítio, quando o que está em causa não é o lítio, nós somos bem ricos em outros minerais, estanho, wolfrâmio. A empresa que quer explorar a Serra da Argemela, que ela tem o nome de PAN, mas quem está por trás é a Almina, que vocês devem conhecer, da Aljustrel. O próprio CEO da Almina, o Sr. Humberto da Costa Leite, já veio dizer que na Argemela, se fosse só lítio, não lhe compensava. O que compensa é o estanho e tudo o que vem atrás, os restantes 14. Isso é que dá viabilidade económica àquela mina. Não é o lítio. O mesmo se passa em Monte Alegre, o mesmo se passará em Covas do Barroso. Não é o lítio. O professor Carlos Leal Gomes, com quem já tivemos a oportunidade de falar, ele é bem claro. Mesmo que se extraia uma percentagem de 4%, imaginemos, de lítio do subsolo, com o tratamento, essa percentagem decai grandemente. Não é rentável. Portanto, não se enganem com isto. Portugal não é só Lisboa. Portugal também somos nós que estamos lá. É isso que eu quero que fique assente. Muito obrigada. Muito obrigado, Dona Maria do Carmo, pela sua exposição. Passamos então agora à fase das perguntas e das intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar, inicialmente do Partido Socialista. Penso que é a senhora deputada Joana Bento, que é conforme a indicação. 3 minutos, faz favor. Bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os senhores convidados. A questão é para ambas as associações e questionar, mas esta primeira é mais direcionada para o Sr. Presidente da Associação Montalegre, que convida, Armando Pinto, a perguntar-lhe e questionar-lhe qual é que é a sua relação, ou qual é que é a relação da Associação com o poder autárquico, nomeadamente com a Câmara Municipal de Montalegre. Outra questão que se prende que se faça é se as associações aqui presentes já pediram uma audição, uma audiência ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Outra questão que gostaríamos de fazer é se e porque a proposta de definição de âmbito, que é datada de janeiro de 2018, o projeto de exploração de mineira da Cepeda, o único parecer externo que consta nesta definição de âmbito é um parecer favorável, e repito, favorável, da Câmara Municipal de Montalegre. Ora, havendo vários períodos de consulta pública e porque este processo não é de hoje, parece-nos que as vossas reivindicações não foram espelhadas em qualquer documento, pelo menos naquele que é apresentado pela APA, porque a vossa posição não é aqui conhecida e acaba por ser contraditória àquela que foi a posição favorável da Câmara Municipal de Montalegre. A outra questão será se a população está efetivamente contra, na medida em que o Conselho de Montalegre tem as suas freguesias e não existe neste processo, pelo menos nesta questão da APA de janeiro de 2018, qualquer referência a um parecer das juntas de freguesia aqui em causa. Relativamente a outra questão que foi levantada pela plataforma Mina, dizer que houve efeitos práticos em relação à posição das populações, nomeadamente no que concerne à exploração da Serra da Argemela, porque houve um pedido de concessão experimental que o Sr. Secretário de Estado indeferiu exatamente por não dar garantias às populações porque dispensava o estudo de impacto ambiental. E isto é um efeito que tem que ser relevado da decisão do Governo de indeferir esse pedido.
Portanto, deixamos estas questões. E a última é saber se estão contra todo e qualquer tipo de mina. Muito obrigado, Sra. Deputada. Na sequência da representatividade, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Associação Montalegre Convida e da Plataforma Mina. E agradeço, naturalmente, agradecemos a exposição que nos fizeram, detalhada, com um conjunto de preocupações e de questões que têm sido públicas em vários meios de comunicação social e de há muito tempo. Este descontentamento e esta contestação não é de agora, pode não estar espelhada em documentos oficiais, que provavelmente também nunca foram formalmente consultadas estas instituições para darem a sua opinião. E a minha questão, primeira questão, tem a ver exatamente com o papel dos municípios. Eu gostava de saber globalmente, enfim, foi referida aqui a posição da Câmara de Montalegre relativamente a este caso em concreto, enfim, a questão. O rigor obriga a dizer que o parecer é favorável condicionado à aprovação do estudo de impacto ambiental. É assim que está, pelo menos no parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia. Mas eu gostava de saber globalmente qual é a posição dos municípios nas várias frentes que têm sido abertas ao longo do país. Uma segunda questão tem a ver com a forma como este assunto está a ser tratado. Nós não estamos perante o somatório de um conjunto de licenças de pesquisa e prospecção e, eventualmente, de concessão de exploração. Nós estamos perante um verdadeiro programa. E eu pergunto se alguma vez alguma das associações, o Ministério do Ambiente, algum município, algum académico levantou a possibilidade de todas estas frentes serem sujeitas a uma avaliação ambiental estratégica. É que existe um instrumento na lei, e espanta-me, surpreende-me mesmo que o Ministério do Ambiente nunca o tenha utilizado. No caso do aeroporto de Montijo, tem sido evocado por algumas associações que era fundamental ter esta avaliação ambiental estratégica, porque é a única forma de algum modo, avaliar no seu conjunto o impacto dos vários, ou das várias frentes, ou das vários locais de exploração. E, portanto, eu pergunto se alguma vez esta questão foi evocada, e porque é que até, na vossa opinião, se esta questão já foi discutida dentro das associações, nunca foi solicitada uma avaliação ambiental estratégica para o conjunto de unidades ou de licenças de pesquisa e prospecção e, sobretudo, de exploração. Uma terceira questão tem a ver com os impactos económicos e sociais. Nós já iremos mais tarde, nos estudos de impacto ambiental, ver as questões desses impactos, mas para além dos anúncios e das promessas de emprego e de investimento, alguma vez foram confrontados com estudos sérios, independentes, capazes de mostrar que as populações locais vão beneficiar com estas explorações? E em terceiro, e finalmente uma última pergunta que tem a ver com uma outra questão que também me preocupa, não foi evocada aqui, mas tem a ver com o Douro Vinheteiro. Recentemente, o Ministério do Ambiente e o Secretário de Estado, vou terminar mesmo com esta pergunta, licenciou, ou autorizou, ou está em vias de autorizar, ainda não tenho essa confirmação, fiz uma pergunta, mas não tenho, em pleno Alto Douro Vinheteiro, classificado como Património Mundial da Unesco. Duas áreas classificadas e que a legislação diz que se o Governo quiser, se o membro do Governo quiser, pode impedir por interesse público este licenciamento. Tem conhecimento desta questão? O que é que vos apraz dizer sobre esta matéria? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na sequência das intervenções, dou agora a palavra a Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, antes de mais quero saudar as associações e os populares que vieram aqui à Assembleia da República para prestar o seu testemunho sobre algo que envolve diretamente a sua vida, não só agora, mas para as próximas décadas, se a exploração for avante. Da exposição inicial nós ficamos alarmados porque percebemos que a população não foi consultada, não foi envolvida, não teve direito à participação neste processo inicial do prospecção. Achamos bastante negativo. Ao contrário do Partido Socialista, nós consideramos, não temos dúvidas que haja descontentamento generalizado na população, também precisamente pela falta de serem ouvidos, não é? E pela falta de esclarecimentos. E as minhas perguntas vão também nesse sentido. Desde logo, a informação que nós temos é que na área de Montalegre, Covas do Barroso, Boticas e Argemela, houve uma prospecção suja. Isto é,
com alguns impactos mais profundos do que deveriam ser, uma forma agressiva de prospecção e pesquisa, destruindo um vasto coberto vegetal, abandonando resíduos no local, com perfurações de diâmetro e profundidades que provavelmente seriam desnecessárias e desmesuradas, e também temos informação que 3 furos de água secaram em boticas, e estamos só a falar de uma pequena prospecção. A primeira pergunta que eu tinha é como é que está hoje esta área de prospecção, se já foi corrigida ou não, se alguma entidade governamental, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Gamaoto, o CEPNA, a CCDR, quem quer que seja, já teve alguma palavra ou demonstrou qualquer intuito de resolver o problema como está neste momento. Uma segunda pergunta, para nós percebermos também o que é que se perde com a prospecção, é que me pudessem fazer um relato mais pormenorizado dos usos tradicionais e da indústria presente nestas áreas, que poderá estar em risco se a exploração de lítio for avante. Também perguntar se existe algum parecer da Câmara Municipal ou das juntas freguesias em relação à exploração de lítio, ou se existe alguma diligência por parte destas autarquias, quer num sentido, quer noutro, quer no sentido de envolver também as populações. Por último, uma enorme preocupação sobre as áreas protegidas, que é o que estamos a falar também, e queria saber se há alguma informação de alguma entidade governamental que já tenha começado estudos de impacto ambiental, se existe alguma vontade também, do ponto de vista local, da Câmara Municipal, ou que seja, de avançar com os estudos de impacto ambiental, se tem conhecimento de algum parecer nesse sentido também de entidades governamentais, e deixar claro que a proteção das áreas protegidas não se refere só às áreas protegidas, toda a envolvente afeta as áreas protegidas, nomeadamente da água, e também perguntar, no questão do abastecimento público de água, se consideram que há riscos para a saúde pública e riscos de falta de abastecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando sequência, agora o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Duarte Alves, só favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as duas associações que estão aqui presentes nesta audição, e começava por reafirmar aquilo que foi a posição do PCP desde o início de todo este processo. Nós consideramos que o país deve conhecer os seus recursos e, a partir do conhecimento desses recursos, deve decidir se deve ou não utilizá-los, tendo em conta todos os diferentes impactos positivos e negativos do ponto de vista económico, social, ambiental, das populações também, naturalmente devem ser ouvidas. Partindo deste princípio, consideramos que isso só é possível se o país tiver uma capacidade de realizar campanhas de prospecção de forma independente de multinacionais, sem estar dependente de multinacionais para realizar a prospecção. E este caso demonstra bem essa situação. Nós temos uma prospecção feita por uma multinacional que lhe dá a garantia, que lhe dá o direito, pelo menos essa é a argumentação do Governo, de ter depois o contrato de exploração. Ora, se houvesse uma empresa nacional que fizesse essa prospecção, o Estado teria toda a independência para depois decidir, tendo em conta todos os impactos, qual é que seria a melhor forma de lidar com os recursos existentes. E, portanto, nós consideramos que é fundamental que o Estado recupere meios técnicos e meios humanos para realizar esse estudo. Enquanto não existir essa capacidade, defendemos a reavaliação das atuais concessões e a suspensão de todos os lançamentos de novas licenças de prospecção e pesquisa de lítio. Só a existência dessa empresa pública é que poderia contribuir para o fim de qualquer dúvida e qualquer situação de promiscuidade entre o público e o privado. Relativamente à questão concreta da exploração em Montalegre, nós apresentámos um requerimento em dezembro de 2018 na Comissão da Economia, que na altura acompanhava as questões de energia, para a audição de um conjunto de entidades sobre esta matéria da exploração de lítio na zona do Barroso. O requerimento foi aprovado, mas depois só uma das entidades é que foi agendada a audição, neste caso a ERSE, mas um conjunto de outras instituições não se chegou a agendar essa audição, mas, portanto, dizendo que é uma preocupação que nós temos já de algum tempo, e, portanto, também, naturalmente, achamos que é importante, sobretudo, ouvir qual é que é a perspectiva das associações que aqui estão representadas. E tinha duas perguntas concretas.
relativamente às cláusulas compensatórias para a região que estão previstas no contrato. Qual é que é a vossa avaliação, tendo em conta que está previsto que só depois de 10 anos da exploração é que há a constituição de um fundo para compensação da região alimentado com 0,5% do resultado líquido. Ou seja, durante os primeiros 10 anos não há qualquer tipo de fundo compensatório para a região, o que pode até corresponder com o momento de maior rentabilidade da mina. Eu termino já, Sr. Presidente, com a segunda pergunta sobre, e no fundo já outros deputados a perguntaram, como é que a população foi ouvida em todo este processo, não só agora da exploração, mas sobretudo desde 2012. Porque a prospecção começou em 2012, como é que nessa altura a população foi ouvida e que desenvolvimentos é que se tem feito pela parte das vossas estruturas desde essa altura para afirmar a vossa posição? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do CDS, penso que está o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar as associações aqui presentes. Não vou, naturalmente, repetir aquilo que já outros colegas de outros grupos parlamentares perguntaram, apenas alguns esclarecimentos que, do nosso ponto de vista, são importantes. Há aqui um que, para nós, é relevantíssimo, tem a ver com a ação que foi intentada em tribunal e que parece que está um pouco à parte desta nossa reunião e que não foi ainda referido, mas que me parece que é essencial abordar aqui e perguntar em concreto, relativamente à Associação Montalegre Convida, que interpôs a ação administrativa, quais os fundamentos para essa ação administrativa, quais os documentos que põem em causa no âmbito do processo e qual é a avaliação que fazem da evolução do mesmo, porque parece-nos que é relevante, não se intenta uma ação sem ter muito bem claro aquilo que se pretende e aquilo que fundamenta o pedido, e, portanto, era importante aqui esclarecer isso. Depois, a questão mesmo é referido, é pedido a anulação do contrato. E, portanto, para pedir a anulação do contrato, é efetivamente preciso aí essa fundamentação que gostávamos de conhecer. Depois, relativamente às preocupações concretas que apresentam, relativamente à dimensão da mina, às consequências ambientais, às consequências para a agricultura, o que perguntamos é se isso tem a ver com receios que decorrem do desconhecimento do processo e da inexistência da avaliação de impacto ambiental ou se são já fundamentados em algum tipo de dados que tenham, quais e em que sentido. Depois, a última pergunta, é um pouco uma pergunta quase em jeito de pedido de comentário, tem a ver com as declarações que o Governo fez de que, se a avaliação de impacto ambiental fosse negativa, não haveria exploração. No entanto, a empresa anunciou já que a exploração começará em 2020. Estando nós a pouco mais de um mês do início de 2020 e não sendo conhecida a avaliação de impacto ambiental, como é que vem esta possibilidade de aquilo que foi um compromisso do Governo poder ser ultrapassado pela ação da empresa, provavelmente fundamentada no contrato que assinou com o mesmo Governo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PAN, Deputado André Silva, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e deputados presentes, senhores representantes da Associação Montalegre Convida e Plataforma Mina. Agradecer muito a vossa presença. É cada vez mais importante darmos voz e relevo àquilo que se tem andado a passar no nosso país, aquilo que têm sido as políticas do PS e do PSD, de destruição do mundo rural, em que, em nome do desenvolvimento económico, em nome do crescimento económico, se destroem ecossistemas, se destroem habitats e, acima de tudo, se motivam o despovoamento do território. Portanto, aqueles que defendem a coesão territorial, aqueles que defendem narrativas de medidas de combate ao despovoamento de zonas mais deprimidas, de baixa densidade, são aqueles que depois têm este tipo de práticas, nomeadamente, e gostava de dar o exemplo do incumprimento grave da Diretiva Habitats por parte do Governo do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, que há mais de 6 anos passou o prazo
para designar os 61 sítios de proteção especial, e são precisamente estes 60, em muitos desses locais onde estão a ser desenvolvidas atividades como o olival intensivo, estufas também de produção intensiva, a questão do aeroporto do Montijo, entre outros projetos. E, portanto, acima de tudo, aquilo que importa é fazer e desenvolver projetos que façam desenvolvimento económico à custa de vários danos, nomeadamente do despovoamento e de impactos ambientais. E gostava ainda também de referir aquilo que tem sido, que foi o Plano Nacional de Barragens, porque falamos também em agricultura, em que foram construídas barragens que não têm qualquer impacto na produção nacional de energia e que têm inundado e entupido, acabado com os últimos rios selvagens do nosso país, com impactos grandes para a produção agrícola, para a produção familiar e, evidentemente, para o despovoamento do território. E depois, claro, temos aqui várias posições, ou seja, veja-se, por exemplo, a intervenção do Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Partido Social Democrata, relativamente à avaliação ambiental estratégica, quando refere precisamente a necessidade de a fazer para o aeroporto do Montijo, quando a oposição oficial do PSD é que ela não é necessária ser feita e que tudo está bem como está no aeroporto do Montijo, e, portanto, basta uma avaliação de impacto ambiental. Mas aqui, junto das populações, junto das associações de proteção ambiental, tem outro tipo de narrativas. E para nós, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação Montalegre Convida e Plataforma Mina, dizer que nós lutaremos pela suspensão dos projetos tal como eles estão e lutaremos para que seja cumprida a legislação, porque a Estratégia Nacional para o Lítio não foi alvo de uma avaliação ambiental estratégica e tem que o ser. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEB, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a disponibilidade da Associação Montalegre Convida e Plataforma Mina por nos trazerem as vossas preocupações relativamente ao processo, que não foi devidamente claro e não contou com a participação das populações, que são os que mais sofrerão com este processo. Para os verdes é importante perceber como é que o Governo assinou um contrato de exploração de lítio tão pouco claro e com uma duvidosa legalidade. No entanto, muitas são as questões que reforçam e que têm vindo a público as dúvidas legítimas das populações sobre as consequências ambientais dos impactos que a extração de lítio trará para a região. As riquezas que se encontram no subsolo são importantes, mas não podemos esquecer que a riqueza dos solos é o sustento das populações e em tempos em que a soberania alimentar deveria ser uma preocupação, o que vemos com a assinatura deste contrato é o desprezo total pela região do Barroso, que foi declarado como Património Agrícola Mundial pela FAO. Sabemos que não são juristas, mas a Associação Montalegre Convida colocou uma ação em tribunal com a intenção da anulação do contrato de atribuição de concessão de exploração de depósito de minerais de lítio e minerais associados para uma área no concelho de Montalegre. Assim sendo, gostaríamos de saber o que a assinatura deste contrato e em que a assinatura deste contrato vem lesar a população de Morgado, por exemplo. A fase da prospecção influenciou-vos na posição que tomaram? Sentem que foram ouvidos em todo este processo, desde o momento em que se aperceberam da situação e começaram a demonstrar a vossa preocupação? Em algum momento se sentiram impedidos de construir uma casa, por exemplo, para se fixarem nas vossas terras e não vos foi permitido porque esses solos eram classificados e agora nesses mesmos solos classificados já vai ser permitido um parque industrial? Quanto à plataforma Mina, receia que nas outras regiões para as quais já existem os pedidos de prospecção, os processos sigam o mesmo caminho de pouca transparência e que as populações sejam novamente ignoradas e obrigadas a sair das suas terras? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Livre, Joacine Moreira. Faz favor. Sim, senhora. Nós, digamos assim, anda-se aqui numa onda ambientalista e ecológica para o desenvolvimento sustentável
sustentável e por aí fora, na época das campanhas, não é? Não houve um partido que não se tivesse declarado pelo combate às alterações climáticas, pela necessidade de renovação energética por aí fora. Mas o facto é que não tem existido auscultação das populações em relação a áreas fundamentais, em relação a objetivos fundamentais para a sua existência. E isto exatamente porquê? Porque há um olhar muito objetivo e muito localizado em relação aos impactos ambientais. E o nosso objetivo hoje com esta audição era exatamente universalizar e nacionalizar as reivindicações das populações locais. E a Assembleia da República, os deputados eleitos, têm a responsabilidade de, oficialmente, serem os representantes, não é? Dos eleitores, dos cidadãos. Então, é da nossa responsabilidade, igualmente, nós não falharmos com os que nós representamos da maneira que o Executivo tem estado a falhar sucessivamente. Então, que apoios é que consideram necessário existir dos deputados e ainda quais são os impactos que neste momento estão a sentir e quais são os impactos que receiam ir ainda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passada esta fase das questões levantadas pelos diferentes grupos parlamentares, vamos às hipotéticas respostas e às posições das entidades aqui representadas. Uma questão de equilíbrio, se não se importam, daria primeiro, neste caso concreto, a palavra à Associação Plataforma Mina e de seguida depois a Associação Montalegre Convida. Têm 12 minutos, poderão gastar o tempo na totalidade ou não, isso agora depende, mas têm 12 minutos para responder às questões que foram levantadas e aos comentários que entenderem por bem fazer. Faz favor, Sra. Maria Muito do Carmo obrigada Mendes. pelas questões. Pronto, isto é uma situação muito complexa, esta situação das concessões mineiras. Eu quando, eu e as pessoas que se envolveram comigo veem que isto é de facto, são situações muito complexas. E isso começa logo no plano legal, porque existe um conjunto de decretos-lei ainda do século passado, alguns dos quais já foram, agora sim, pronto, obrigada, alguns dos quais já foram revogados, mas outros ainda se mantêm em vigor. No entanto, em 2015 foi então redigida a Lei de Bases das Minas, das explorações mineiras. Só que essa lei ainda não está regulamentada, portanto, nós andamos aqui a jogar com dois âmbitos legais. Uma lei do século passado, que é 88-90, e estamos a jogar com uma lei de base de 2015, que uns dizem que se aplica agora, outros dizem que não se aplica. E depois há outra situação, que é, pelo meio, ali em 2013, surgiu-nos a lei de AIA, a Lei da Avaliação Ambiental. E essa lei, também se aplica tanto ao âmbito da lei, dos decretos-leis de 90,
como da Lei de Base de 2015. Portanto, andamos aqui, não sabemos muito bem qual é que é a lei que havemos de aplicar. Pronto, para esta coisa das concessões mineiras. Mas agora, respondendo então às questões que foram lançadas, e eu acho que apontei todas, tanto relativamente à Joana Bento, que eu cumprimento, conheço pessoalmente, tanto relativamente ao pedido de exploração experimental, eu quero enquadrar o que se passou. Portanto, houve o primeiro pedido de exploração mineira para 400 hectares, entretanto, pronto, houve a petição, a manifestação popular. Entretanto, as pessoas enviaram cartas para a Direção-Geral de Energia e Geologia a reclamar e, no seguimento, então, da publicação da proposta de definição de âmbito e no âmbito das reclamações que tinham havido no período de consulta pública, e foi isso que não aconteceu nem em Montalegre, nem em Covas do Barroso, porque as pessoas não tiveram conhecimento do que estava a passar. Por isso é que eu disse há pouco que foi muito importante ter dado conta da existência de um pedido de exploração ainda no período de consulta pública. Portanto, quando foi publicada a proposta de definição de âmbito, que é o pré-estudo de impacto ambiental, a APA solicitou à Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Barco e Cotada, da qual eu sou secretária, um parecer. Foi emanado um parecer de 13 páginas, onde refutámos por inteiro todos os pontos apresentados nessa proposta de definição de âmbito. E então a empresa, porque um estudo de impacto ambiental custa dinheiro, a empresa certamente viu que eram muitas as imposições que nós colocávamos e as questões, e então reformulou o pedido inicial. Reformulou-o para um pedido de exploração experimental, reduzindo temporariamente, portanto, no espaço de 5 anos, a área de 403,61 hectares para uma área de 7,6 hectares. O que é que a lei diz? A lei de Haia. Que só estão obrigados por lei a estudo de impacto ambiental os pedidos com área superior a 15 hectares. Okay? Foi uma forma de se contornar a lei, a obrigatoriedade de estudo de impacto ambiental. Eu, entretanto, achei depois a renúncia do Governo a dar a licença assim um bocadinho estranha e perguntei à Direção-Geral de Energia e Geologia, então, mas pode-se mudar assim, de um pedido de exploração para um pedido de exploração experimental? Pode, de facto pode. Mas, neste caso, o âmbito legal muda ali de figura, porque legalmente um pedido de exploração experimental não é um pedido de exploração, é um pedido de prospeção. E diz a lei que, para pedidos de prospeção, não, em lado algum, é obrigatório estudo de impacto ambiental. Portanto, esse chumbo do Governo, para mim, foi uma coisa muito nonsense, porque não tem, porque para um pedido de exploração experimental nem sequer é exigido a lei, nem sequer é exigido estudo de impacto ambiental. Portanto, eu não sei o que é que os responsáveis governamentais terão pensado na altura, mas pronto, esta foi a resposta da DGEG e de pessoas diretamente envolvidas no processo. Portanto, relativamente à outra pergunta, nós não somos hipócritas, nem somos extremistas. Não, não somos. Nós necessitamos de recursos, tudo o que aqui está é feito de recursos. Mas daí a implantar em minas a céu aberto, que são muito diferentes das minas subterrâneas, vão a Neves Corvo, vão a Aljustrel, vão às minas da Panasqueira, são muito diferentes de uma mina a céu aberto. E é como eu disse há pouco, ninguém conseguiria viver com uma mina a céu aberto a 500 metros das suas casas. Ninguém dos que aqui estão. Ninguém. Portanto, creio que devo ter respondido agora aqui ao Sr. Deputado. Portanto, a posição dos municípios, nós, a população do Barco e Junta de Freguesia do Barco, quando nos manifestámos contra a exploração, contactámos a Câmara Municipal da Covilhã e do Fundão, nas quais se inscreve a área dos 400 hectares, e tanto como o outro presidente de Câmara manifestaram-se contra. Inclusivamente, no dia em que fui chamada para vir aqui prestar declarações no âmbito da petição que escrevi, fui acompanhada pelos senhores presidentes de Câmara, da Covilhã e do Fundão, e dos 3 presidentes da Junta de Freguesia das áreas envolvidas, nomeadamente União de Freguesias Barco e Cotada, Silvares e Lavacolhos. Eles estiveram aqui e todos manifestaram contra a exploração. Portanto,
Isso verifica-se também com a Câmara Municipal de Boticas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Boticas, onde se inscreve o pedido de exploração de Covas do Barroso, também já se manifestou contra e apoia totalmente as populações. Essa coisa da avaliação ambiental estratégica, o Governo creio que nunca considerou. Porque o Governo pensou que teria o caso tratado quando apresentou o tal documento que todos deveriam ler, que é o relatório do lítio. Há uma coisa que eu quero, agora nesse âmbito do relatório do lítio, há uma coisa que eu quero chamar a atenção para os senhores deputados. O Governo vai dizer que vai lançar uns concursos até ao final do ano, com base naquelas 9 áreas que estão publicitadas no relatório do lítio. Há uma coisa que eu aconselho os senhores deputados a fazer. A empresa Fortescue Portugal, que é uma subsidiária da Fortescue Metal Group, que é uma empresa australiana, uma das maiores empresas mineiras na área do ferro, lançou, entre abril, maio e julho do ano passado, uma série de pedidos, um dos quais eu já aqui falei, que era o pedido da Azinha, que desapareceu, entre os quais permanecem 21 pedidos. Eu peço aos senhores deputados para pegarem em todas as áreas relativas a esses pedidos e sobreporem com as 9 áreas que estão publicadas no relatório do lítio. Vão verificar que a concurso pouco ou nada sobra, só se forem os nossos telhados para prospecção. A aldeia onde eu moro, o Barco, para além de ter o tal pedido de exploração já a céu aberto à porta, a própria aldeia está entre 2 pedidos de prospecção da Fortescue. Portanto, eu solicito aos senhores deputados para, se fizerem o favor, terem em atenção esse aspecto. Questionarem o Governo, afinal, que áreas é que vão ao concurso? Porque só se forem os nossos telhados. Porque nada mais sobeja. Pouco mais. Uns quilómetrozinhos quadrados, pouco mais. Portanto, estudos capazes de beneficiar as populações são muito poucos. Ou seja, não nos falam em estudos, falam-nos em contrapartidas. Isso é o que nos falam. Portanto, as juntas de freguesia, não as populações, que pensam em contrapartidas de forma a melhorar uma estradinha, ou um passeio, ou uma festa. Portanto, são essas as contrapartidas que as empresas mineiras eventualmente nos poderão dar. Relativamente a existirem classificações e a pedir ao Governo áreas de interesse nacional nessas classificações, isso deve ser discutido aqui. Afinal, o que é que pretendemos como futuro para o país? Isso deve ser discutido aqui pelos senhores deputados. Porque facto é que falam que o interior está desertificado. Está desertificado. Eu vivi aqui em Lisboa 20 anos, mas não vi a hora de voltar lá para o interior, para a aldeia. De facto, a aldeia onde eu moro já teve muitos habitantes, mas já não tem tantos habitantes. Mas isso não se deve à falta de qualidade de vida que lá temos, que não se tem aqui. Isso deve-se às constantes más políticas aplicadas para o interior, que são pensadas aqui, infelizmente. E é nessas políticas para o futuro, porque, atenção, estamos a falar em investimentos a curto prazo. E o que se quer é pensar o futuro a longo prazo. E minas a longo prazo não são sustentáveis. Não são sustentáveis. Só quem viveu perto de uma mina sabe. Vão às minas da Panasqueira. As minas da Panasqueira são umas minas, que é o melhor exemplo para trazer aqui. Portanto, são umas minas que funcionam desde o final do século XIX. Já teve muitos habitantes aquela localidade. Foi uma localidade que se fundou a partir das minas. Quando os filões acabarem, o que é que vai ser daquela gente? O que é que vai ser de nós quando o lítio que eles dizem que existe acabar? O que é que vai ser de nós lá? Teremos que vir para Lisboa viver? É isso que querem? Agora, relativamente, eu estou a tentar ser... Já não posso. É que eu tenho ainda muitas questões para responder, mas pronto. Há muita... Pois, há uma questão... Relativamente à pergunta, e queria responder a todos, mas receio sim, receio que as outras situações, no âmbito dos pedidos de prospecção, levem o mesmo caminho.
Porque quando temos um secretário de Estado que nos diz que, havendo uma empresa que tenha uma licença de prospecção e que, eventualmente, o Estado será obrigado a conceder-lhe uma exploração, caso se verifique a viabilidade económica dessa mina, nós sentimos terror. Sentimos terror. Portanto, tenho pena de não responder a todos, mas obrigada. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Dou a palavra, neste caso concreto, ao Sr. Armando Pinto, em nome da Associação Montalegre Convida. Faz favor. Obrigado. Vou tentar responder, se conseguir, a todos. Relativamente na primeira questão do PS, foi escutada a população, como eu disse desde o início, a população nunca foi escutada. Portanto, e essa é uma revolta nossa. Nunca ninguém quis saber o que é que nós pensávamos, qual era a nossa opinião, se nós aceitávamos uma mina à frente das nossas portas. Portanto, nunca ninguém ouviu, nem na fase de prospecção, nem depois quando foi atribuído o contrato de exploração. Portanto, nunca ninguém ouviu. Relativamente à relação com a Câmara Municipal de Montalegre, a relação é uma relação normal, uma relação cordial, portanto, nós não nos damos bem, não nos damos mal. Portanto, é uma relação oficial. Portanto, é essa a relação que temos. Relativamente à audição do Ministério do Ambiente, ainda não pedimos audição ao Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, estamos a fazer isso, estão a ser reunidas atas, como eu disse, de toda a população daquela zona, principalmente para podermos enviar ao Sr. Ministro do Ambiente e então aí procedemos a essa audição. Relativamente à proposta de definição de âmbito com o parecer da Câmara Municipal de Montalegre, foi isso também que nos indignou. Certamente, portanto, a Câmara Municipal de Montalegre, na altura, deu o parecer favorável. Mas também nos indignou, e ainda mais, e por isso nos deixa, de alguma forma, desconfiados, e se devemos acreditar ou não nas instituições, é que no parecer da Comissão de Avaliação, esse parecer da Comissão de Avaliação, como vocês já devem ter lido, eu vou só ler aqui o que está aqui. Face ao exposto, considerando a indefinição do projeto de exploração mineira apresentado e a deficiência de abordagem a vários aspectos ambientais essenciais a contemplar no EIA, a Comissão de Avaliação considera não ter elementos mínimos necessários para poder deliberar sobre o conteúdo do PDA. Portanto, mas depois assinar um contrato. Portanto, não tem elementos, mas depois assina-se um contrato. Nós estamos contra todo o tipo de minas. Estamos contra o tipo de mina ou não? É assim, nós sabemos o que são minas. Nesta mesma região já existiu uma mina. E também temos lá muito próximo as minas da Borralha. Nós sabemos o que é que ficou da mina. E se questionarem as populações naquele momento o que é que se recordam da mina, as pessoas não querem qualquer tipo de mina naquela zona. Porque aquelas pessoas já tiveram minas. Aquelas pessoas já tiveram minas. E se, ao escutarmos as pessoas que viveram nesse tempo, só se recordam de uma coisa. Morte. Viúvas a seguir. É aquilo que eles se recordam daquela zona. E ao escutarmos as pessoas mais idosas, aquilo que ouviam era quase todas as manhãs tocava o sino, mais um que ficou na mina. É isso que se recordam. Portanto, elas sabem o que são minas. Portanto, não é novidade nenhuma. Portanto, as pessoas não aceitam a mina junto lá da população. E seja uma mina a céu aberto, ou como nos querem fazer pensar, neste momento, segundo o CEO da Luz aos Recursos, diz que já não será a céu aberto, mas vai de igual forma, diz ele, cortar o cabeço da serra, ou seja, à cota das aldeias. Portanto, ele vai destruir completamente a serra. Vai destruir os hectares, centenas de hectares. Portanto, são 800 hectares que estão concessionados à mina. São 800 hectares de terreno que estão concessionados à mina. Não sei se respondi. Relativamente ao Dr. Leite Ramos, o papel dos municípios, a posição dos municípios, por exemplo. Inicialmente, pelo parecer, nós consideramos que a Câmara, inicialmente a Câmara de Montalegre, neste caso, deu parecer favorável. Portanto, deu parecer favorável. Agora, neste momento, segundo aquilo que nós sabemos, e de umas reuniões que tivemos com o Sr. Presidente, ele só se irá pronunciar após a saída do estudo de impacto ambiental. Mas também, segundo o Sr. Presidente já disse na comunicação social, e também a nossa opinião, o estudo de impacto ambiental, como todos nós sabemos, é feito pela empresa. Portanto, e eu vou citar as palavras do Sr. Presidente da Câmara. Portanto,
o fato será feito à medida. Estou a citar só. Relativamente à avaliação ambiental e estratégica, relativamente à avaliação estratégica global, também é nossa opinião, e será por aí que nós nos vamos bater, é que seja feito também um estudo de impacto ambiental global, estratégico, daquela região. Portanto, nós não queremos que seja feito só um estudo localizado, naquela zona. Nós vamos tentar e vamos exigir que seja feito um estudo global para a região de Barroso, não só para a região de Montalegre, mas também para a região de Boticas, porque ela é uma região de Barroso, são 2 municípios. Relativamente aos impactos sociais e económicos, nós consideramos, e a região de Barroso é uma região muito específica, com muitas tradições, muito conhecida pelo fumeiro, pela agricultura, pela carne, pela batata. Portanto, é uma região que vive essencialmente da agricultura. Portanto, e nós não temos dúvidas nenhumas de que que vão ser afetados, ou seja, que a agricultura de qualidade, com produtos denominados, portanto, que serão afetados e que poderão pôr em causa a qualidade dos produtos. Portanto, por isso mesmo é que é património agrícola mundial. Portanto, a região de Barroso é património agrícola mundial. E poderá, este selo, digamos assim, poderá cair. E a nossa convicção poderá cair. Portanto, já há uma queixa acerca deste selo. Portanto, como vocês devem ter conhecimento. Portanto, e tememos que isto poderá cair. Vou tentar... Relativamente a... Alguém perguntou, já não me recordo, não vou... Prospeção suja. Relativamente à prospeção suja e os 3 furos que secaram. Efetivamente, é isso que ficou lá. Portanto, a prospeção daquilo que resultou da prospeção, tanto em Morgado, em Montalegre, como em Covas de Barroso, na prospeção, para além de lá ter ficado os restos em sacos plásticos, que alguns dos que estão aqui presentes já têm conhecimento do que lá está. Então, os sacos plásticos que ficaram lá, com análises, com restos que sobraram da prospeção, portanto, continuam lá, estão a ser desfeitos pelo sol, pela chuva, há escorrências, portanto, e continuam lá. Temos conhecimento que a Comissão de Porto com Partes de Carvalhais comunicou à DGEG o que é que deveria fazer com aquilo que está lá. E aquilo que lhes disseram foi: não mexam. O que está lá está quieto. Não mexam. Portanto, aquilo ficou naquele momento. Para não mexer. Portanto, comunicaram à DGEG, a DGEG comunicou aos compartes para não tocarem naquilo que estava lá, portanto, eles não podiam remover aquele lixo que está lá. Relativamente às 3 nascentes que secaram, efetivamente, secaram 3 nascentes na aldeia de Carvalhais, quando fizeram os furos. Portanto, tem lá furos com 400 metros de profundidade, 600 metros de profundidade. Portanto, ao fazerem um furo com esta dimensão, obviamente que vão destruir os lençóis freáticos. Obviamente, quem tem um nascente ali ao lado, esse nascente vai desaparecer, como toda a gente sabe. Portanto, secaram efetivamente 3 nascentes na aldeia de Carvalhais. Portanto, outra vez o parecer da Câmara, portanto, já me questionaram, o parecer já falei sobre isso. Portanto, relativamente ao estudo de impacto ambiental por uma entidade governamental, não sei se colocaram isto na zona da água. Aquela zona, portanto, o estudo de impacto ambiental, naquela zona é a zona da barragem, certo? Ali há uma barragem do Alto Rabagão na encosta. Há muita gente que dizem que não vai ser afetada. Portanto, como nós sabemos, e aquilo que nos dizem os geólogos, é que a exploração de lítio necessita de quantidades brutais de água. Portanto, há um único sítio onde eles vão buscar a água, que é a barragem. Não tem hipótese. A barragem é que vão buscar água à barragem do Alto Rabagão. Portanto, e nós tememos, eles diziam que será em circuito fechado, nós não acreditamos nisso. Portanto, nós sabemos que estão a etarja e a etarja tem que se descarregar para algum lado. Portanto, nós sabemos que a água vai ter que correr para um lado, e só corre para um lado. Ela não corre para cima, correrá para baixo, certamente. Portanto, irá para a barragem.
Causas compensatórias, exatamente, relativamente às causas compensatórias, só após 10 anos. Portanto, o que diz no contrato, e fala lá depois nos 200 mil euros, fala nos 200 mil euros, que depois é um fundo que será criado no contrato. 200 mil euros, se destruírem aquela floresta toda que existe naquela zona e se cortarem o monte, só em Pinheiros este ano eles receberam 300 mil. Só um corte controlado. Portanto, aquilo que oferece à população é nada. Aquilo que a população espera receber ou que sabe que vai receber é nada, é zero. Portanto, a mina, no entender da população e no nosso entender, não trará nada para o desenvolvimento da região. Porque nós sabemos o que aconteceu às minas da Borralha também. As minas da Borralha estão lá. O que é a Borralha agora, quando parou a exploração? Não tem nada. É uma aldeia como as outras. Qual é o desenvolvimento da Borralha relativamente às outras aldeias? Nenhum. Muito pelo contrário. Como é que a população foi ouvida? Portanto, a população não foi ouvida. Portanto, eu já respondi, eu fui acrescentando. Ação em tribunal. Penso que foi do CDSPP. Portanto, é assim, a ação em tribunal já é pública, portanto, todos conhecem a ação em tribunal, portanto, penso que isso já será público para quem quiser consultar. Eu não sou jurista, portanto, eu vou só dizer que existe efetivamente uma ação administrativa comum no Tribunal de Mirandela, que nós colocamos, a Associação Montalegre convida, juntamente com os nossos advogados, portanto, e que visa precisamente anular o contrato. Portanto, os nossos advogados consideram que existe aqui matéria para anular o contrato. Existem aqui várias situações que não foram cumpridas. Não foi só uma, nem duas, nem três. Portanto, existem aqui várias situações na lei que não foram cumpridas, portanto, e nós achamos que há aqui condições para anular o contrato. Portanto, não vou pronunciar-me relativamente ao conteúdo do contrato, porque ele é público e depois poderão consultar, ou podemos até fazer chegar de alguma forma, se quiserem. Eu queria só relativamente aqui aos verdes, ao PEV, relativamente quando disse construir casas, eu só quero também deixar aqui uma coisa. É assim, naquela região de Morgado, até há bem pouco tempo, ninguém conseguia construir nada. Eu não consegui construir, ninguém conseguia construir naquela zona, porque era uma zona de proteção albufeira, zona verde, zona de proteção agrícola. Neste momento, zona turística, e neste momento pode-se construir tudo, uma zona industrial. Naquele mesmo local onde vai ser feita a zona industrial, não se podia fazer uma única casa. E se calhar as pessoas começaram a fugir daquela zona, não conseguem muitas das vezes ficar no interior, porque não podem construir em quase sítio nenhum. E são obrigadas a sair de lá. Mas agora, naquele momento, pode-se construir uma zona industrial. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Armando Pinto. Se for mesmo uma questão rápida... São só mesmo 5 segundos. É o seguinte, falo na ausência de estudos de impacto ambiental. Como já foi dito aqui, os estudos de impacto ambiental são pagos pelas próprias empresas. E eu vou citar o que disse há cerca de 2 semanas o Sr. Ricardo Pinheiro, aliás, da Luz aos Recursos, numa entrevista que ele deu à CMTV. Nós não pagamos o estudo de impacto ambiental sem antes ter garantias de concessão. Estou a citá-lo. Portanto, acho que com isto digo tudo. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, e atendendo ao cumprimento dos tempos, o meu agradecimento a todos os senhores deputados e deputadas e aos senhores que fizeram as exposições, porque na realidade cumprimos aquilo que estava estipulado em termos de tempo, permite-nos agora ter uma espécie de benesse e vamos fazer 5, 10 minutinhos no máximo de intervalo, porque temos... Já chegou? Então é mesmo só ir lá fora, apanhar um bocadinho de ar e voltar para a sala, está bem? De uma forma... Só queria, mesmo para terminar, e mais uma vez agradecer a presença dos representantes destas associações, naturalmente, e dizer que, se porventura tiverem alguma documentação que achem importante, fazem o favor de nos enviar e será distribuída a todos os seus deputados desta comissão, bem como uma documentação que já nos foi fornecida
pelo LIVRE, pela sua representante do LIVRE, sobre algumas questões relacionadas com o tema que aqui estamos a analisar e que será naturalmente também distribuído por todos os seus deputados, certo? Portanto, se tiverem alguma documentação que achem importante e pertinente, façam-nos chegar. Muito obrigados. Vamos ser rápidos neste pequeno mini intervalo.